Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre a alergia, de pele, respiratória, medicamentosa, alimentar. Quais são as causas? O que elas sinalizam? Elas estão crescendo? Muita gente sofre com alergias no mundo? Quem vai nos guiar nesse caminho cheio de perguntas é a médica alergista, doutora Elaine Gazete Miranda da Silva. Ela que já trabalha nessa área há mais de 30 anos. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria começar falando de um número que eu fui pesquisar para a nossa conversa hoje. E eu li que numa reportagem de 2017, uma afirmação de que o mundo está vivendo uma epidemia de alergia, com mais de 2 bilhões de pessoas em 2017, agora talvez mais, sofrendo de alergia em todo o mundo. É isso mesmo? Esses números são corretos? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Em nome da PM eu agradeço esse espaço e vamos falar então sobre esses números e sobre as alergias, que é exatamente isso. O mundo vive hoje uma verdadeira epidemia de alergia, nunca se viu antes tanto alérgico. E nós alergistas temos nos perguntado assim, será que a gente está enxergando melhor e isso sempre existiu? Ou será que realmente está aumentando? E a resposta é, realmente está aumentando. Existem pesquisas mostrando que esses números são reais, as alergias não só estão ficando mais frequentes, como estão ficando mais graves. E a medicina, na verdade, não tem a resposta final do porquê isso está acontecendo. Existem várias pesquisas nessa área, é uma coisa assim que está na cabeça dos pesquisadores responder isso. Isso é mundial, aqui no Brasil segue essa estatística também. Segue também. E tem algum tipo de alergia que está crescendo mais ou que está ficando mais severa ao longo dos tempos, vocês têm observado? As alergias alimentares, todas as alergias estão crescendo de uma forma geral, mas as alergias alimentares têm chamado a atenção, têm preocupado os pesquisadores, porque dentre as alergias é a que mais cresceu. A gente não sabe exatamente por quê, existem várias teorias, né? Então pode ser pela poluição, pelas mudanças climáticas, isso altera até a produção de alimentos, agrotóxicos, mexer muito com o meio ambiente. Não é simplesmente assim, desculpe interromper a senhora, não é simplesmente dizer, as pessoas estão comendo pior, ou a qualidade dos alimentos, não é essa lógica. Não existe uma resposta simples para isso, assim, então nós não vamos mais comer produtos transgênicos, não é só isso, né? Pra você ter uma ideia, Adriana, assim, tem uma pesquisa que eu vi no Congresso Americano, né, que a gente estava conversando, muito interessante, que eles mostraram, assim, uma árvore num local em 1930, 1940. Essa mesma árvore foi fotografada agora recentemente, no mesmo local, a mesma árvore, na mesma época. E aí percebeu que essa árvore, ela estava muito mais florida atualmente do que há alguns anos atrás. E percebeu-se que nessa região, não é aqui no Brasil isso, estava tendo muito mais polinose, que é um tipo de rinite alérgica causada por pólen. Então, olha só que interessante, as árvores, elas dão mais flores, elas ficam mais assim, elas tentam se reproduzir mais quando elas veem um perigo. A poluição está de uma tal forma que nesse sentir que tem um perigo, a árvore ela começa a florescer mais e ela solta mais pólen no ar. E nessa região foi descoberto então
que nesse local tinha muito mais pólen, porque não só essa árvore, mas todas daquela região, elas floresceram mais e mais fortemente, aumentando a quantidade de rinite. Então, olha só, uma coisa assim que é causada pela poluição, né? E assim, o que a poluição faz nas árvores frutíferas, né? Nas plantas em geral, né? O que os transgênicos trazem, o que os agrotóxicos trazem, o que a mudança de hábitos alimentares, né? Não sei se você sabe, por exemplo, que eu tenho uma amiga que ela fez uma pesquisa com alergia por camarão. E ela teve que conversar com o pescador para que ele fizesse o favor de, ao pescar o camarão, simplesmente colocasse no gelo e trouxesse para ela, porque ela precisava fazer um extrato com um camarão que não tivesse nenhuma substância química. E foi nessa época que ela descobriu que a hora que o camarão é pescado lá em alto mar, ele já é colocado, já tem já está conservante. Contaminado. Não, no barco eles já colocam conservante. Então, a hora que a gente vai comprar um camarão ou um peixe lá na beira da praia, que a gente fala fresquinho. assim, olha, esse daqui é fresquinho, isso daqui não tem nada, né, de produto químico, tem. Porque lá em alto mar eles já colocam. Então não existe coisa assim extremamente pura, natural, entendeu? E que impacto que isso está causando nas alergias? Na verdade a gente não sabe, né? Assim, eu estou falando tudo isso, mas não existe ainda uma palavra final da medicina sobre o porquê que essas coisas estão aumentando. Mas por conta do aumento e da gravidade dos casos, existe muita pesquisa nessa área. Mais do que antigamente até? Muito, assim, isso é o que a gente mais vê nos congressos atualmente. Pesquisadores tentando entender. Veja um outro exemplo, né, assim, que foi falado também recentemente esse ano no Congresso. Eles mostraram umas fotos do leite natural, só pasteurizado, esse leite fresco, e o leite UHT de caixinha. Eles são de composição física totalmente diferente, assim. As partículas que a gente chama de micelas, né, que envolve a gordura do leite ali, né, a gordura que envolve a proteína, é totalmente diferente de um leite fresco e de um leite UHT. E no Brasil, onde se toma muito esse leite UHT, nós temos aqui no Brasil uma das maiores porcentagens de alergia a leite de vaca. Como que a pessoa descobre, doutora? Porque a gente tem uma impressão, olhando de fora, desses números que a senhora está falando, que vem crescendo. Parece que as pessoas às vezes não eram alérgicas e aí, não, mas agora eu descobri que eu tenho alergia. Ela sempre foi alérgica ou ela foi se tornando alérgica ao longo da vida, ou foram todas essas mudanças que foram fazendo com que ela, nesse momento, apresentasse alergia? Como que é esse processo? Então, Adriana, nós temos no nosso organismo uma porção de genes, né? E muitos desses genes, eles estão lá quietinhos, eles não funcionam. Por algum motivo, esses genes, eles começaram a produzir substâncias, né? Assim, eles acordaram, né? A gente chama que esses genes, eles estão se expressando mais. Então, assim, claro que assim, eu sempre brinco, né, para os meus pacientes, quem tem alergia não é quem quer, é quem pode. Você tem que ter uma predisposição genética. Mas por que esses genes que há 50, 100 anos estavam lá muito bem, obrigado, estavam quietinhos, de repente eles começaram a trabalhar numa outra direção, né? Então, assim, são essas coisas externas, até mesmo o tipo de vida nossa, né? Assim, a gente sabe que assim, esse rush que a gente vive, essa coisa emocional, problemas hormonais, enfim, tem muita coisa que faz com que esse gene ele comece a se expressar. E aí acontece isso mesmo, uma pessoa que nunca teve problema de alergia, de repente passa a ter. Isso não é o mais comum. O mais comum é que a pessoa já tenha uma predisposição alérgica, desde a infância. E vai manifestando isso já na infância. Vai manifestando já na infância, né, as crianças, mas pode acontecer na idade adulta também, não é impossível.
Então, e aí assim, por exemplo, a senhora estava explicando dos genes, tal, a senhora estava explicando o que é alergia, é uma reação do organismo a algum elemento, seja alimentar. Que tipos de alergia? Alergia é uma reação de hipersensibilidade. Eu sempre explico assim, que a gente tem o sistema imunológico para nos proteger. Que é o como sistema se fosse, de defesa. É o sistema de defesa, é como se fosse os soldados, né? Como se fossem os soldados, como se fosse o exército do nosso corpo. Ele nos defende contra infecções, ele nos defende contra células que podem virar câncer. Então é um sistema que ele está sempre rondando ali o nosso organismo para ver o que está errado e combater. Quando esse sistema funciona de menos, a gente tem as imunodeficiências. Então é aquela pessoa que está sempre com pneumonia, com diarreia, com problemas assim de falta de resistência. Quando esse sistema funciona demais, ele dá as alergias. Então, assim, é um exército que está combatendo os cidadãos do próprio... O tempo inteiro. Da própria região, do próprio país, o tempo todo. Então, assim, ele olha para uma proteína, né, que é uma coisa que não causaria nada na maioria das pessoas, e ele enxerga essa substância, no caso essa proteína, como algo extremamente maléfico. Como um inimigo. Como um inimigo, que precisa ser defendido ali, né? O corpo precisa ser defendido contra esse inimigo. Então isso pode acontecer com o ácaro, com o camarão, com o leite, com a abelha, né? O veneno da abelha. Então veja, qualquer coisa, né? Vamos pegar o veneno da abelha. Esse veneno da abelha, claro que ele vai causar alguma reação, né? Se você sofre uma ferroada de abelha, aquilo dá uma inflamação, fica vermelho, fica doendo, fica inchado. Que é natural, que é normal. É normal. Que tá ali. Então o que acontece? O organismo ele bloqueia aquilo e não deixa aquilo se espalhar e fica aquela reação inflamatória local. Num alérgico, Adriana, o organismo olha para aquilo, fala inimigo, acende uma luz vermelha e pau nele. Vamos só que assim, todos o que acontece quando a gente tem uma guerra no país? Não mata só o inimigo, mata os cidadãos que estão ali, destrói tudo. É isso que acontece. Então o sistema imunológico, ele mobiliza células, anticorpos, substâncias que caem de pau em cima daquela substância estranha e monta essa reação, que pode ser em maior ou menor grau, pode até matar, né? Pode até matar, e as pessoas costumam associar essas alergias mais graves normalmente a alergias alimentares. Isso. Ou às picadas em número muito grande de abelha ou de escorpião. São só nesses casos mesmos que a alergia pode matar, ou tem outros remédios, por exemplo, sim, que também, se você não souber que é alérgico, você tomar, sim, pode ter uma reação que seja fatal? Então, existem vários graus de alergia, né? Existem desde as alergias mais leves até as graves e que podem até matar, né? Infelizmente, existem pessoas que morrem em decorrência de anafilaxia, que são essas alergias muito graves. E muito rápidas, né, muito doutora? rápidas, não muito dá tempo rápidas. do socorro. Então, você estava falando, né, assim, olha, que tipos de alergia existem? Existem vários tipos. Então, vamos começar assim, ó. Existem as alergias respiratórias, que podem ser leves, moderadas ou graves. Uma asma grave, ela pode matar também. Uma asma é uma alergia também. É um tipo de alergia. Nem toda asma é alérgica, tá. Mas existem asmas alérgicas muito graves e assim, se a pessoa não tratar adequadamente, porque tem isso, né? A pessoa às vezes vai levando, ela acostuma com os sintomas por ser uma coisa crônica, ela acostuma cura, né? Com aquilo. Tem, né? Cura? Então, as alergias, de uma forma geral, elas não têm cura, mas elas têm controle. E precisa ser controlada. É a mesma coisa, eu sempre falo, olha, o diabético, né?
O diabético, ele tem que comer direito, ele tem que tomar a insulina dele, mas ele passa a vida inteira muito bem, obrigada. Alergia é assim também, às vezes a pessoa ela tem que usar a medicação correta para ela controlar aquilo, mas ela controlando, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai evitar, então, esse risco dela ter uma complicação em função disso. Bom, mas aí a senhora vinha dizendo dos tipos de alergia, então, né? Então tem essas alergias respiratórias, que tem a rinite, a sinusite, depois a gente pode até falar de cada uma se der tempo. E tem as alergias que são sistêmicas, que a gente chama, que são essas anafilaxias, que são alergias em geral muito graves e podem ser causadas por alimentos, por ferroada de insetos, por látex, né, que a pessoa assim estoura um balão daqueles de festa, a pessoa quase morre, né? Por medicamentos, até por exercício físico. Então existem alguns tipos de alergias sistêmicas que dá no corpo inteiro, que faz a pressão baixar, que a pessoa fica inteirinha vermelha, que tampa a glote, que dá broncoespasmo, a pessoa tem como se fosse uma crise de bronquite, né, de asma. Isso daí são alergias muito graves e muito rápidas. A pessoa está ótima, de repente ela toma um leite, se ela for alérgica a leite, ou toma uma ferroada de inseto, se ela for alérgica a isso, e é coisa de assim minutos, 2, 3 minutos ela já está péssima. Mas doutora, a senhora está falando, eu estou aqui pensando, né? Mas aí a gente tem que se preocupar, qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter em relação a isso? Porque a senhora disse que normalmente afeta, já começa a afetar desde criança, Sim. Né? E se eu não tive um episódio de picada de abelha ao longo da minha vida e eu cheguei na vida adulta sem ter tido, eu não sei se eu sou alérgico ou não. Isso que você está Como? perguntando é uma coisa tão importante, porque às vezes a pessoa vem e fala assim, olha, o meu primo, o meu vizinho quase morreu a semana passada, então eu quero saber se eu sou alérgica aqui, porque eu fiquei tão traumatizada, e a resposta é, infelizmente, não tem como. Não tem como. Essas alergias graves que quase matam, elas não são muito previsíveis, entendeu? Assim, veja, mais ou menos, porque às vezes as pessoas subestimam os seus sintomas. As alergias, elas raramente começam graves. Elas começam dando sinais. Então é aquela pessoa que come um camarão e fala, ai que engraçado, eu fiquei com a minha garganta esquisita. Uma coceirinha. Aí ela come de novo, a língua incha, o negócio. Só que ela quer comer o camarão e ela fala assim, eu vou tentar de novo. Na terceira, quarta vez ela quase morre. Entendeu? Então, assim, as alergias, os testes alérgicos, tudo isso a gente faz de quem já teve alguma coisa. Se você nunca teve nada, não adianta. Os testes, eles não vão dizer se a pessoa vai ter ou não vai ter. Eles fazem um diagnóstico, se a pessoa tem. Não uma Mas previsão. É muito raro uma coisa dessas vir de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode, infelizmente pode. Eu tenho pacientes com alergia a medicamento, por exemplo, que nunca tiveram nada, absolutamente nada com aquele medicamento, toma aquilo e quase morre, entendeu? Só que assim, esse quase morre é bem isso, Adriana, assim, a primeira reação alérgica raramente mata. Aí a pessoa, se ela tem uma reação alérgica, ela precisa procurar um alergista, ela precisa, porque a segunda pode ser fatal. É muito raro, assim, logo a primeira, porque eu sempre brinco assim, olha, com quem que você briga? É com alguém que você viu na rua a primeira vez? Ou é com aquela pessoa que está do seu lado todo dia? É claro que é a pessoa que está do seu lado todo dia. Então, a pessoa toma um remédio um dia, toma mais uma vez. O organismo, ele vai dando aqueles sinais, isso daqui não caiu bem, esse remédio aqui. E aí, assim, chega uma hora que ele faz uma reação grave, mas raramente é fatal logo da primeira vez. Então não precisa nem ficar desesperado, sair querendo saber se tem, e nem também ficar totalmente relaxado. A mensagem é a seguinte, olha, se a pessoa nunca teve absolutamente nada de alergia,
ela não tem que ficar procurando pelo em ovo, entendeu? Assim, ela nunca teve nada, ela nunca teve chiado no peito, ela nunca teve tosse, ela nunca teve urticária, que são essas placas do corpo, ela nunca inchou. Sabe, se essa pessoa vier a ter alergia alguma vez, aí ela vai ter que procurar um alergista. Pode acontecer uma pessoa que nunca teve absolutamente nada ter um episódio alérgico? Até pode, mas não é comum, não é comum. Se ela tiver, ela vai procurar e vai ter, aí sim ela vai ter que tratar. Agora, se a pessoa é alérgica desde que nasceu, na infância teve asma ou bronquite, né, que é a mesma coisa, teve já grosseiro, aquele eczema no corpo, já se sentiu mal com algum alimento, essa pessoa não pode bobear. Porque as pessoas elas vão acostumando com os sintomas, vão driblando, vão tomando um remedinho. Também é fácil comprar, né, os antialérgicos. Né? Se chegar na farmácia tem... A pessoa muitas vezes só pede o que não dá sono. Exatamente. Né? Assim, qual você quer? Um que não dê sono. E aí, assim, vai tocando a vida, porque esse sintoma crônico, as pessoas, às vezes, elas não querem olhar muito para eles, elas se acostumam, né? Mas não é legal acontecer isso, porque pode piorar. E esse sintoma, além de ir piorando, ele pode trazer alguma outra complicação? Sim. A outros órgãos da pessoa? Veja, assim, é muito comum a gente pegar pacientes que, por exemplo, tem um chiadinho, né, no peito. Teve asma na infância, teve um chiadinho no peito e foi crescendo e tal, e aquilo foi continuando. Beleza. Aí a pessoa, ela se acostuma com aquilo. Ela já não corre, porque senão o peito chia. Ela nem dá muita risada, porque senão ela começa a tossir. Veja, aí ela vai fazendo uma bombinha quando ela está pior e vai tocando o barco. O que está acontecendo lá dentro do pulmão dela? Aquilo é uma inflamação. Então vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando. Chega uma hora que aquilo, a gente fala que remodela, sabe? Fica tão inflamado que vai mudando a anatomia, vai mudando o jeito de ser. A hora que ela procura ajuda, aquilo já está de um jeito que às vezes já não tem o que fazer. Uma pessoa com rinite alérgica, né? Que espirra, ela acostuma, o nariz está sempre coçando, sempre espirrando, ela vai acostumando. Só que aquilo vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando. Chega uma hora que fica tão ruim que aí precisa cirurgia. Entendeu? E mesmo com a cirurgia, às vezes não resolve. Então, tudo que pega no começo é mais fácil de tratar, não tem dúvida. E mesmo que não seja uma coisa fatal, uma coisa, né? É uma coisa que pode ser limitante muitas vezes, né? Com então a pessoa certeza. tem asma, rinite, quer ter um cachorro, mas não pode. Quer viajar para um lugar que, né? Não, aí fica, exatamente. Você imagina uma pessoa muito alérgica que vai fazer uma viagem aérea, que fica lá 8, 10 horas num avião. Né? É complicado, ela precisa saber quais são os limites, né, que ela tem que enfrentar ali, o que pode acontecer, se ela tiver uma crise, o que fazer, né? Então, hoje em dia, até voltando na alergia alimentar, né, é uma coisa muito preocupante isso, né? Viagem aérea, crianças alérgicas que saem, que vão para acampamentos, elas ficam assim, os pais ficam desesperados, porque a criança pode comer o que não deve, né, o que não pode, e aí pode ter uma reação muito séria, né? Essas reações anafiláticas, elas costumam ser muito graves. Mas aí, como a senhora disse, se eu tenho sintomas e procuro ajuda, é sempre um alergista, doutor, ou um médico? Inicialmente eu vou procurar um clínico geral, um pediatra, no caso da criança, com certeza, né? A hora que a pessoa está tendo a crise, quem vai atendê-la é um médico que está lá, é o primeiro que tiver lá na frente, né? Assim, é o plantonista do pronto-socorro, é o pediatra, é alguém que possa acudir naquele momento, né? Porque tem as medicações corretas, que todo médico sabe, porque é uma emergência, né? Assim, uma crise de asma grave é uma emergência, uma anafilaxia, que é essa reação que pode até matar, que tampa a glote, isso é uma emergência. Então, qualquer médico tem que saber cuidar disso.
Porém, depois que a pessoa sai do risco de morte, ela tem que procurar um alergista para ver a causa do problema. É muito importante saber a causa, porque daí ela evita, porque se não tiver como evitar, muitas vezes tem como fazer dessensibilização. Então, no caso de ferroada de inseto, por exemplo, a dessensibilização funciona em praticamente 100% dos pacientes. A pessoa identifica que é abelha, por exemplo, aí ela faz uma vacina com o veneno de abelha e ela consegue ficar muito bem, obrigada, entendeu? Então, as alergias não são todas assim, não tem cura, não, tem muito o que fazer quando a pessoa tem alergia, né? Tem muito o que fazer. Qual foi a alergia mais rara ou a mais inusitada que a senhora já tratou em consultório, assim? Olha, a mais inusitada, que chega a ser até uma coisa engraçada, e se esse paciente assistir esse programa, ele vai saber direitinho. Foi um só. É um senhor que ele quase morreu por causa de minhoca. Minhoca. Ele ia pescar e ele passava mal na beira do rio, aí sempre pensou que fosse alguma coisa que ele comesse lá, né, e tal, e não era. Aí um belo dia, ele mesmo que fez o diagnóstico, né, porque ninguém vai pensar uma coisa dessa, ele foi pôr a minhoca no anzol e espetou, e aí ele quase morreu, porque entrou direto o corpo da minhoca, né, na circulação dele, porque ele se espetou o dedo e estava colocando a minhoca. E aí nós fizemos teste, fomos ver, até estudamos o caso dele e realmente ele era alérgico a uma proteína da minhoca. Então foi o caso mais engraçado que eu atendi, foi esse. Mas existem alergias muito diferentes, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem alergia a látex e ela não pode comer praticamente fruta nenhuma, ela tem alergia por kiwi, por pêssego. Esse tipo de alergia já é mais conhecida dos alergistas, né? Mas é uma coisa que é muito difícil para a pessoa, né? Mas, doutora, deixa eu pegar o caso da minhoca. Esse senhor tem essa alergia. Tem algum fator hereditário nas questões alérgicas? Assim, meu pai já tinha alergia de minhoca, então não. Veja, o fator hereditário não é determinante. Não é determinante daquele tipo de alergia. Ele ajuda muito, e é uma coisa que a gente sempre pergunta, porque esses genes, eles dão outros tipos. Então é muito comum, por exemplo, assim, o avô tinha asma, o pai tem rinite alérgica, o filho tem eczema, o neto tem alergia alimentar. Tá. Quer dizer, a alergia, ela ronda aquela família, né? Mas não exatamente o tipo da alergia. Mas, de fato, as famílias... Numa família alérgica, você tem vários tipos, vários padrões de alergia naquele tipo de família, entendeu? E tem algum fator de risco para você desencadear a alergia? Sim, então veja assim, por exemplo, quando a pessoa tem anafilaxia, que é essa alergia mais grave, se ela tiver asma associada, é um grande fator de risco, ela tem uma chance maior de ter problemas mais sérios, né? Se a pessoa tem dermatite atópica, a criança com dermatite atópica, que é aquele eczema que dá, às vezes, assim, nas dobras, no pescoço, mão, ela tem um risco maior de ter alergia alimentar. Existe uma coisa que a gente conhece como marcha atópica, quer dizer, quando a pessoa tem um tipo de alergia, é um fator de risco para ela ter outras. Tá, já é uma portinha que já está aberta. E que já indica que o sistema imunológico tem algum descontrole ali, desequilíbrio, né? Descontrole. O sistema imunológico atualmente está meio descontrolado mesmo. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, porque na volta a gente vai falar sobre a diferença entre a alergia e as intolerâncias, né? Porque também são coisas meio novas para o público e a gente vai dar um destaque especial para esse tema daqui a pouquinho. De volta então no Estação Saúde, que hoje está conversando com a médica alergista Elaine Gagete Miranda da Silva. E agora a gente vai falar sobre uma questão mais técnica talvez, mas que é bastante importante também. Essa diferença entre alergia
e intolerância. Isso. Quais são esses conceitos, doutora? Isso é uma coisa tão importante de falar, porque assim as pessoas confundem muito, né? Veja, alergia é quando existe um mecanismo imunológico. Lembra que no começo eu falei que é aquele sistema imunológico que cai matando em cima de uma coisa? O exército. O exército. Na intolerância não tem isso. Na intolerância, a pessoa se sente mal ao comer um alimento por algum outro mecanismo. Por exemplo, porque ela não tem a enzima digestiva para digerir. Vamos pegar o leite, que é o mais conhecido, né? Porque inclusive outras intolerâncias alimentares, elas não são nem muito bem caracterizadas e conhecidas, mas no leite já é bem conhecido. Então a pessoa que tem intolerância ao leite, ela tem problema digestivo, ela não consegue digerir o leite porque ela não tem lá no seu intestino uma enzima que se chama lactase. A lactase, ela é a enzima que quebra a molécula do leite, o açúcar do leite, e aí a pessoa fica com gases, fica se sentindo mal, fica com vômito. Então, a intolerância é um problema digestivo relacionado ao açúcar do leite. A alergia é um problema bem mais sério relacionado à proteína do leite, não ao açúcar. E aí as pessoas fazem muita confusão, porque veja, o que dá a alergia ao leite ou alergia alimentar? Ela pode dar problema respiratório, mas ela também dá problema digestivo, ela também dá problema de pele, né? Mas ela não dá apenas problema respiratório, né? E aí as pessoas falam assim, olha doutora, meu filho está chiando, está com asma, eu acho que ele deve estar com intolerância e aí eu tirei o leite. Não, não é assim que funciona. A gente não pode ficar tirando leite de criança sem um bom diagnóstico. Primeiro, porque uma intolerância, ela jamais vai dar problema respiratório. A intolerância, ela só vai dar problema digestivo. E mesmo a alergia ao leite, que, veja, se o leite entra pelo trato gastrointestinal, ele é absorvido, vai para o corpo inteiro, ele não vai dar apenas um problema respiratório. Então, hoje em dia, existe uma confusão e um modismo muito grandes entre alergia e intolerância e o que é que está dando problema respiratório nas crianças principalmente. Então, a gente precisa ter um bom diagnóstico. Intolerância é uma coisa bem mais leve, mas pode também causar problemas assim muito grandes para a pessoa, porque ela tem diarreia, tem vômito. Mas é uma coisa, então, pelo que eu estou entendendo, pontual. Ela vai ter uma reação desse tipo que a senhora falou. Ou diarreia, ponto final. Ou náusea, náusea, vômito. Uma pessoa toda vez que ela comer aquele alimento. E depende da quantidade, porque às vezes essa falta da enzima do que está lá no intestino dela não é uma falta total, é uma falta parcial. Então, se ela tomar um pouquinho de leite, não vai fazer mal, mas se ela tomar muito, ela já começa a se sentir mal. E aí, nesse sentido, tem alguns medicamentos que fazem exatamente o papel da enzima. Não, aqui está sim. Atualmente a gente então, tem. Então, hoje já teria. Tem, exatamente. Então, se a pessoa, não, hoje eu quero tomar leite. Ela toma esse remédio antes, coisa que não dá para fazer em quem tem alergia, porque é muito grave, geralmente isso, e não dá para correr o risco. Mas a pessoa que tem alergia, se ela falar, hoje eu vou comer o leite, então vou tomar um antialérgico. Não funciona. Vou tomar o leite, não funciona. Os antialérgicos, eles têm as limitações deles, né? Então, assim, sabe, se você tomar um antialérgico, mas se você tem uma alergia muito grave, aquele antialérgico pode não ser suficiente para barrar o processo. E a pessoa que se automedica, porque a gente sabe que tem e que busca, né, sem nem saber se é alergia, se é intolerância, se automedica. Qual é o risco de tomar antialérgico sempre? Então, o risco é que muitas pessoas não conhecem as classes de antialérgicos, né?
Isso é uma coisa de médico, de farmacêutico. Então, às vezes ela acha, por exemplo, que um corticoide é um ótimo antialérgico e toma, né? Quantos pacientes que, infelizmente, tratam de rinite alérgico tomando uma injeção de corticoide uma vez por mês, uma vez cada 2, 3 meses. E isso é uma coisa altamente deletéria para o corpo. Altamente deletéria. Ruim, prejudicial, que pode dar diabetes, que pode dar pressão alta, que pode dar glaucoma. Então, essas coisas, assim, a pessoa se acostuma, vai lá, né, fácil, toma injeção, acabou o problema. Mas corticoide é um medicamento muito potente, a gente precisa usar com muita cautela. E ele mexe no sistema imunológico. Sim, mexe no sistema imunológico, mexe no sistema endocrinológico, tem uma série de complicações. Então, corticoide é bom, é ótimo, a gente precisa usar, os alergistas usam muito corticoide, mas tem as limitações, tem as doses, tem as formas de usar, tem uma grande diferença entre corticoide injetável e corticoide inalado, enfim, tem uma série de coisas que o paciente não tem obrigação de saber disso, então ele precisa da ajuda de um médico para orientar. Mesmo os antialérgicos, Adriana, quantos antialérgicos existem? Tem aqueles que dão sono, que faz a pessoa capotar o carro se tomar aquilo sem orientação. E às vezes está tomando um outro medicamento para uma outra coisa. Exatamente, tem as interações medicamentosas, sem dúvida. Então, assim, não é legal. A pessoa que tem uma doença, principalmente uma doença crônica, ela precisa da ajuda de um profissional para ela conseguir atravessar a vida, tendo todas o cuidado que aquilo exige, sem as complicações e sem os efeitos colaterais das medicações, né? Então, assim, que cuidados que uma pessoa alérgica ela tem que ter no dia a dia, né? Uma pessoa que sabe que é alérgica, né? Então, as chamadas alergias combinadas, é perigoso, tem que ficar muito atento? Olha, Adriana, eu acho que tem 2 cuidados. Um cuidado é a pessoa não achar por conta dela, e infelizmente tem muito diagnóstico errado, até diagnóstico médico, que aquilo é uma alergia, porque hoje em dia, como está aumentando, né, nós começamos o programa falando que está aumentando, tal, então tem muita coisa na internet, muita coisa, muito grupo no Facebook, e a gente vê umas barbaridades também, sabe, assim, achar que tudo é alergia. Isso é um outro erro, porque isso atrapalha as pessoas, tira a qualidade de vida delas, as pessoas por si mesmas param de comer glúten, param de comer isso, aquilo, tomar leite. Eu já tive paciente, por exemplo, que chegou com máscara, não máscara comum, aquelas máscaras de filtro, porque falava que tinha alergia por tudo, né? Não existe isso, alergia por tudo não existe, né? As alergias, elas são específicas, então a pessoa pode ter alergia por pó, por ácaro, ou por algum alimento, enfim, a gente precisa fazer um bom diagnóstico. Então, a primeira dica que eu dou é assim, a alergia está aumentando? Tá, mas tem muita conversa mole por aí falando de alergia. Precisa fazer um bom diagnóstico. Se a pessoa tem alergia por alguma comida ou por alguma coisa do ambiente, ela precisa evitar aquilo, ela não precisa ficar doida sem sair de casa, não deixar a criança fazer nada, não é assim que funciona. Então ela precisa primeiro de um bom diagnóstico. Saber qual é o problema. Se você sabe qual é o problema, você delimita, você sabe assim, olha, até aqui eu posso ir, daqui para cá eu não posso. Eu preciso tomar esse remédio e eu preciso tomar mesmo. Eu preciso ter uma caneta de adrenalina comigo, que é uma outra coisa assim, que é uma briga dos alergistas, porque infelizmente no Brasil nós não temos ainda essa caneta de adrenalina que uma pessoa muito alérgica tem que carregar consigo, porque às vezes na hora do problema ela já tem que se aplicar, não dá nem tempo de chegar no hospital. Em outros países é um tratamento disponível? Até a gente brinca aqui que fala assim, nossa, até no Paraguai tem, com todo o respeito que a gente tem pelos nossos vizinhos paraguaios, né? Mas assim, aqui no Brasil a gente não tem isso. Os pacientes precisam importar
o dólar está baratinho, né? Então, assim, as pessoas conseguem isso muito fácil. Nossa, todo mundo sabe também. Todo mundo sabe. Então, assim, a gente precisava ter essa caneta de adrenalina aqui no Brasil. E por que não temos? É o que a gente gostaria de saber também. Essa pergunta vai ficar no ar. Essa pergunta vai ficar no ar, porque isso os alergistas não conseguem entender por que que a gente não tem isso disponível para os nossos pacientes. Infelizmente, acho que faltou ainda vontade política, não sei muito bem o que. É novo? Não, isso é uma coisa muito antiga, isso já existe assim há muitos anos em países desenvolvidos, tem em países em desenvolvimento também, na Índia tem, né, em vários países. A gente não entende por que aqui no Brasil ainda isso não tem. Salvaria vidas. Com certeza, porque as pessoas que têm uma alergia alimentar, é muito difícil às vezes você evitar, entendeu? Assim, por mais que hoje em dia foi um ganho, põe no rótulo que está escrito lá, mas às vezes passa, né? Veja, assim, faz 2 ou 3 dias que eu fui procurada por uma mãe, a criança muito alérgica por leite, ela comeu, ela pegou a colherzinha do irmão, que tinha acabado de mamar na mãe, e estava comendo uma papinha, que não tinha leite, porque na casa da mãe ali, ela já a papinha do bebê não tinha leite. Só que ele deixou a papinha lá, a criança mais velha, a irmãzinha, pôs na boca e teve uma reação anafilática. E nós chegamos à conclusão que o bebê tinha acabado de mamar na mãe, que tinha comido um doce que tinha leite. Então, você imagina a quantidade mínima desse doce que passou pelo leite materno, foi para a boquinha do irmão, que estava mamando no peito da mãe, que pôs a colher na boca. Nossa. E a colher foi na boquinha da outra menina. Quer dizer, é uma quantidade absurdamente pequena. E a criança teve uma reação anafilática. Se a mãe não tivesse adrenalina, e essa mãe tem, né? Ela compra sempre a caneta de adrenalina, ela aplicou na criança. Mas você imagina o risco dessa criança passando mal, começando, ela falou, olha, minha filha ficou roxa, não conseguia respirar, é uma coisa assim, todas as pessoas que têm alergia grave precisavam ter essa caneta de adrenalina, com certeza. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa viagem, né? Foram muitas perguntas, muitas respostas. É muito complexo tudo isso, né? É muita coisa, mas assim, a pincelada geral a gente conseguiu dar. O que a senhora poderia assim, deixar como mensagem dos avanços na medicina também nessa área? Porque o diagnóstico de um problema, de uma doença crônica, nem sempre é fácil, é um tratamento para a vida inteira. Exatamente. Se é em criança, então, né, a gente muitas fica vezes mais sensibilizada, mesmo. né? Mas como que é essa convivência com esse diagnóstico e o que a senhora pode deixar de mensagem mesmo para o nosso público? Olha, eu sempre falo o seguinte, que a alergia é uma, como toda doença crônica, ela exige que a pessoa vá frequentemente ao médico, que a pessoa tenha alguns cuidados que outros às vezes não precisam ter, né? Cuidados na casa, cuidados com a alimentação, cuidados se a pessoa tem uma alergia de pele, ela precisa passar creme muito mais frequentemente na pele. E às vezes isso cansa, mas eu sempre falo assim, olha, ainda bem que tem remédio. Você já pensou se você tivesse uma doença crônica, uma doença que está te causando tantos problemas e não existisse medicação? Então que bom, né, que existe remédio para ser tomado. Que bom que a medicina está olhando para esse lado da ciência e tem muitas pesquisas acontecendo, pesquisas de ponta, até mesmo aqui no Brasil, muita coisa aparecendo para a gente conseguir entender melhor isso. Então os alérgicos, eles não estão sozinhos, né? Hoje em dia é muito mais fácil ser alérgico do que antigamente, porque antigamente não tinha na composição do rótulo das coisas qual era a composição, não tinha tantos medicamentos, as pessoas sofriam mais. Então vejam,
Quem tem um processo alérgico precisa de ajuda. Existe muita coisa para fazer. Isso que se falava antigamente, a alergia não tem cura, tem que se acostumar. Você que tem que ver o que está fazendo mal, o que você está comendo. Não, não é assim. O alergista, ele pega na mão do paciente e fala, vamos junto nessa caminhada. Eu vou te ajudar a descobrir o que está te fazendo mal, nós vamos tentar evitar. Aquilo que não tem muito jeito de evitar, nós vamos tentar remediar e você vai ter uma vida normal. Ai, que legal. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, pela sua participação com a gente, por esse monte de informações, né? Muito. E é com essa mensagem de otimismo que a gente encerra, então, essa edição do Estação Saúde. Agradecendo mais uma vez a doutora Elaine e dizendo para você, continue sintonizado na TV Câmara. Se tiver dúvidas, se quiser perguntas sobre esse tema ou qualquer outro, escreva para a PM ou mande para a gente aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!